Olá, como você está? Vamos resolver aqui essa questão e olha só. Primeira coisa, vamos identificar que tipo de ligação intermolecular existe em cada uma dessas moléculas, né? Porque isso influencia na temperatura de ebulição. A ligação entre as moléculas, não entre os átomos, tá, gente? E para pensar isso, vamos pensar aqui, ó. A gente tem o dimetilpropano. E tá, e aí, é uma molécula polar ou apolar? Porque pensar nisso ajuda a identificar as forças, né, envolvidas, se é de London, de hidrogênio. Olha só, macete para vocês. Olhem para o átomo central. Nesse caso aqui, vejam que ele faz 4 ligações. E ele faz 4 ligações com 4 átomos iguais de carbono. Se você vê o átomo central e vê que o número de ligações é igual ao número de átomos iguais, a molécula é apolar. Vou passar outro macete para vocês. Eu poderia pegar água, mas essa já é velha conhecida. Vou pegar outra velha conhecida, mas não tanto quanto a água. A amônia, NH3. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons e precisa fazer 3 ligações. E cada hidrogênio precisa fazer 2 ligações e tem um elétron. Então, ó, 1, 2, faltou um aqui, né? 3. Vejam que sobrou no átomo central elétrons. Nesse caso, um par de elétrons. Então, é polar. Então, bateu o olho, viu que o átomo central tem elétrons sobrando, é polar. Façam com a água e vejam, passa o vídeo, faz com a água e vejam que vai dar a mesma coisa. E aproveitem, se inscrevam no canal e segue o Gabarita no Instagram. E ok, voltando aqui, a gente viu que o dimetilpropano é polar, então a gente já pode descartar, por exemplo, a ligação de hidrogênio, né? Em que a gente tem um átomo justamente de hidrogênio se ligando ou a flúor, ou a oxigênio, ou a nitrogênio. O famoso FON. Gente, aqui, como é uma molécula apolar, a gente já pode pensar em interações de dipolo induzido, que são também chamadas de dipolo instantâneo, dipolo induzido, ou forças de London. 3 nomes, né? Complicado, e é interessante saber os 3, porque o vestibular vai sempre usar um diferente. Mas usar mais a de London porque é menos intuitiva. Como assim intuitiva? Gente, vou usar um exemplo genérico. Se eu tenho aqui um átomo X e um átomo X. Então, como é apolar, aliás, fica mais interessante usar o gás hidrogênio. Olha só, cada hidrogênio tem um elétron e ele vai fazer essa ligação aqui. Esse é o H2, né? Só que a gente está falando não de ligações entre átomos. Então, tem uma outra H2 e vai fazer essa ligação. O H2, o gás hidrogênio, é apolar. Então, em moléculas apolares, os elétrons estão igualmente distribuídos, né? Por isso que é apolar, não tem um polo. Só que esses mesmos elétrons ficam caminhando, ficam em movimento, em constante movimento. Então, de ir para lá e para cá, para lá e para cá, em algum momento, em um determinado momento, há, entre aspas, um acúmulo de elétrons em uma parte da molécula, de modo que essa parte fica negativa e a outra parte positiva. Epa, um dipolo, né? 2 polos. Induzido, inclusive, né? Induzido, porque vejam que não foi natural. Instantâneo, porque é num determinado momento. Pá, ali. Não é que de fato é a caracterização da molécula, né? Mas aconteceu naquele instante. Então, é o que acontece aqui no dimetilpropano. Tudo isso para dizer que as forças de London, que nós descobrimos que é a do dimetilpropano, são uma das mais fracas. Então, portanto, uma das menores temperaturas de ebulição. Então, aqui, ó,
Pessoal, perdão, meu celular tocou, mas acho que eu estava onde eu ia pontuar aqui. Onde houver dimetilpropano com maiores temperaturas de ebulição, a gente já pode cortar. Só que em todas, ó, ela tá aqui, ó. Então a gente precisa ser mais esperto do que a questão. Continuando. Vamos ver o pentano. Gente, hidrocarboneto, ó. Apolar. Cadeias hidrocarbônicas são apolares. Então a gente também já pode pensar em forças de London, que também são fracas. Então olha só. Essas menores temperaturas de ebulição ou tá entre dimetilpropano ou pentano. Qual que tem menor temperatura de ebulição? A gente precisa pensar agora, levar algo para a prova que é. Olha aqui, olha quantas ramificações. Quanto maior o número de ramificações, menor o acoplamento entre as moléculas. Então, o dimetilpropano, ele tem uma temperatura menor. Então, a gente já pode cortar a B, já pode cortar a D. E o pentano tá aqui, né? Logo depois. Vamos para butanona. Vamos analisar. Vocês lembram que, olha, que eu até coloquei aqui, FON, os elementos mais eletronegativos. Então aqui tem um polo negativo. Mas o carbono, ele é muito pouco eletronegativo. Em comparação ao oxigênio, tá? Em comparação. Então forma-se dois polos. Justamente dipolo-dipolo. Ou interações entre dipolos permanentes, bem diferente do que a gente viu nas de London, né? Que é o dipolo induzido, dipolo instantâneo. Aqui é um dipolo permanente. Ok, então já tem uma força maior de interação, porque aqui nesse O vai se ligar a outra parte da molécula que tem um polo positivo, beleza? Então é polar. Ok, mas a gente precisa comparar com outra, né? Vamos comparar com essa aqui, ó. Tem essa cadeia hidrocarbônica, mas tem essa hidroxila. Então o que é que vai acontecer aqui, gente? Nessa hidroxila, nesse H, vão se ligar o O da outra molécula. Vai se ligar o oxigênio da outra molécula. Então, veja que é uma ligação de hidrogênio. É H ligado com o FON. É mais forte do que essa daqui, que é a dipolo permanente. Ou dipolo-dipolo. Então, O ganha da butanona. Tem uma temperatura maior. Então, ó, a gente já fica com a A, né? Mas vamos pro ácido propanóico para terminar de gabaritar. Daí alguns de vocês podem estar se perguntando, e espero que estejam, porque significa que está entendendo. Ah, mas o ácido aqui também tem uma hidroxila? Sim, boa pergunta. Só que aqui existe uma carbonila, e isso confere um caráter mais polar a essa molécula. Então a interação é mais forte, porque tem uma polaridade aqui maior. Então, é mais difícil quebrar isso daqui, quebrar essa ligação. Ligação essa que as moléculas irão fazer, não é? Não estou falando da dupla, mas na ligação de hidrogênio que o ácido vai fazer. Um O que vai se ligar com o hidrogênio. O hidrogênio ligando com o FON. Ok, então ácido propanóico, em último, gabarito letra A. Se você gostou, deixa o like, se inscreve e obrigado.